Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, por estar participando desse evento. Nós vamos fazer uma apresentação de um caso clínico para discutir questões relacionadas a comorbidades. Trata-se de um paciente de 55 anos, do sexo masculino, tabagista, sedentário, né, no início do seu acompanhamento sem comorbidades identificadas. Um CD4 nadir de 380, relação CD4-CD8 0,5, nadir de carga viral 54 mil cópias. Ele tem diagnóstico de HIV em dezembro de 2015, durante um exame de rotina, tratava-se de um paciente assintomático, e em janeiro de 2016 ele inicia o esquema de tenofovir, lamivudina e efavirenz. Refere pesadelos, refere tonteiras no momento que ele acorda durante a noite e tem essas sensações, né, se ele desperta fora do horário regular. E somente em agosto de 2017 ele muda o esquema para tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Em julho de 2018, ele faz um diagnóstico de osteoporose. O seu CD4, na época, é de 630, com uma relação CD4-CD8 de 0,8 e carga viral indetectável. Então, é um paciente que inicia tratamento, ele não tem nenhum problema relacionado à resistência viral, ele faz um switch de efavirenz para dolutegravir em função de um efeito adverso relacionado a distúrbios de sono, né? Ele tem um bom controle virológico e ele tem uma melhora, né? Ele tem resposta, tem uma melhora da parte imunológica, mas está apresentando, né, tem um diagnóstico de osteoporose. Então, né, nós sabemos que aqui no Brasil as opções de tratamento são um pouco limitadas em função do tratamento ser disponibilizado pelo serviço público, mas considerando que todas essas opções aqui estivessem disponíveis, né, eu gostaria de perguntar a vocês que esquema antirretroviral vocês escolheriam para fazer uma substituição, levando em consideração essa intercorrência da osteoporose. Então, as opções seriam TAF com lamivudina com dolutegravir, abacavir, lamivudina e dolutegravir, TAF entre citabina e bictegravir, manter tenofovir, lamivudina, dolutegravir, né, e orientar para uma vida mais saudável, parar de fumar, fazer atividade física, ou, né, retirar o tenofovir do esquema e manter a lamivudina e o dolutegravir. É interessante, né, comentar essas opções terapêuticas, porque não existe propriamente uma resposta certa, né? Mas, quando se fala em osteoporose, o grande vilão é o tenofovir. Então, seria bastante interessante mexer nesse esquema de forma a retirar o tenofovir. Na primeira opção, o TAF, né, que é uma prodroga, né, o tenofovir alafenamida, é uma prodroga que no seu metabolismo redunda em tenofovir, né? O TAF ele é melhor com relação ao TDF que nós temos hoje, né, o tenofovir, fumarato de tenofovir disoproxil, porque o TAF entrega um pouco melhor a molécula do tenofovir em si diretamente na célula. Então, é como se circulasse menos na corrente sanguínea e isso diminui os efeitos colaterais. Abacavir, segunda opção, abacavir, lamivudina, dolutegravir, eu estou fazendo um switch, tirando a droga que me parece ser a mais envolvida na questão de osteoporose e colocando o abacavir no lugar. A terceira opção, TAF, entre citabina e bictegravir, eu estou fazendo uma mudança radical, né? Na verdade, eu estou substituindo mantendo as classes de medicamento, né? Mas eu estou fazendo uma substituição de todos os antirretrovirais. Talvez não seja
necessário, né? Uma vez que eu tenho a suspeita de uma única droga causando essa alteração. Manter o esquema atual não nos parece ser uma boa opção, né? Em função de que eu já identifiquei que eu tenho um efeito colateral, né? E temos a opção da simplificação para lamivudina e dolutegravir, que eu vou mostrar no final, que hoje é uma opção segura em algumas situações. Só para contextualizar, né, é importante, sempre que nós vamos pensar em switch, né, ou até mesmo na necessidade de uma mudança de esquema antirretroviral, precisamos pensar em dar o máximo possível de conforto ao paciente. Então, eu preciso, idealmente, ter esquemas de posologia confortável, né? Quanto menos horários a tomar a medicação, melhor, e quanto menos pílulas, melhor, né? Então, estou dando aqui um panorama para vocês, né? Às vezes, no Brasil, né, nós, como não temos ainda algumas opções disponíveis, os colegas, às vezes, não têm até noção, né, do que está acontecendo lá fora, mas nós temos aí uma série de alternativas, uma série de formulações de uma pílula única, né, existentes, utilizando inibidores de integrase, inibidores de transcriptase reversa, não análogos de nucleosídeos e inibidores de protease com booster, né, coformulados com os análogos, né, tradicionais. Então, são situações, são opções que são muito agradáveis para o paciente, para que ele tenha conforto no seu tratamento. Falando também um pouquinho dessa questão do risco de fraturas, né, o paciente com HIV ele tem mais risco de fratura. Ele tem mais risco de desenvolver osteoporose, tanto pela influência da própria infecção, né, tanto pela influência do HIV, que causa um estado pró-inflamatório, quanto pela influência do tratamento antirretroviral, né? Eu tenho aqui um rol de influências aqui que converge para o risco de osteoporose e fratura. Eu tenho questões relacionadas a comportamento, questões genéticas, né? Como raça, etnia, uso de álcool, uso de tabaco, né, status nutricional, que também vão pressionar aqui para o surgimento da osteoporose, e o próprio envelhecimento, né? Os nossos pacientes estão envelhecendo. Nós temos hoje um tratamento eficiente contra o vírus que dá longevidade aos nossos pacientes, né? Então, esse risco é real, o risco de fraturas, de indução de osteoporose é real. E aqui nessa meta-análise é muito interessante analisar uma meta-análise que avaliou aqui 8.525 pacientes no total, né, dos estudos que foram arrolados aqui, e avaliou a prevalência de fraturas em grupos de 100 pessoas. E o que foi visto? Tanto em mulheres, aqui em azul a população HIV positiva, né, tanto em mulheres quanto em homens, a prevalência de fraturas é maior e vai aumentando à medida que a idade avança, né? Então, e interessante também, sem muita diferença entre homens e mulheres. Na população em geral, não é isso que acontece. Na população em geral, as mulheres têm uma prevalência maior e os homens não. Mas na população com HIV, lembre-se que o nosso caso é um paciente masculino, o risco de fratura é maior. E o que nós fizemos? Como esse paciente tinha um HLA-B 5701 negativo, ele foi iniciado, foi feito um switch do tenofovir e iniciado a abacavir, mantida a lamivudina e o dolutegravir. Esse paciente ele ficou um tempo sem acompanhar conosco, retornou em 2019 com uma qualidade de vida aí um pouco melhor, fazendo exercícios físicos regularmente, hipertenso controlado com medicações, e em junho de 2019 ele apresenta dor precordial e coloca 2 estentes coronarianos. Nesse momento, carga viral indetectável, CD4 excelente, 922, relação CD4 e CD8 excelente, 1.4. Mas e agora?
ele tem doença cardiovascular, ele tem doença arterial, né, coronariana. O que nós vamos fazer? Sabemos, né, que o abacavir ele está envolvido num aumento do risco cardiovascular. Então, nas nossas opções aqui, manter abacavir, lamivudina, dolutegravir, já que está tudo bem com relação à supressão do HIV e recuperação imunológica, não nos parece boa opção, uma vez que precisamos trocar esse abacavir aqui pelo risco cardiovascular. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir, reviver um esquema que já foi feito no passado e que nos trouxe problemas com relação à osteoporose. Também não nos parece uma boa opção. Retirar o abacavir, simplificar o esquema e manter lamivudina e dolutegravir, ou iniciar darunavir e ritonavir associado a dolutegravir, também retirar o abacavir. Quer dizer, dentre essas duas opções aqui, simplificar o esquema, e isso é uma opinião que não é a verdade absoluta, vejam bem, é possível fazer a opção 4, né? Mas simplificar o esquema num momento de grande estabilidade, né, clínica, virológica, imunológica, né, sem expor o paciente a uma nova droga, nos parece uma boa opção. Só para contextualizar com relação ao abacavir, um sumário aqui com vários estudos muito consistentes e importantes que mostram que, de fato, esse risco cardiovascular, o risco de IAM é aumentado na exposição ao abacavir. Então, é premente realmente mudar esse esquema. E nós simplificamos, a nossa conduta foi simplificar o esquema para lamivudina e dolutegravir. Quero mostrar esses dados para vocês, porque quando se fala em esquema duplo, em terapia dupla, as pessoas sempre ficam um pouco receosas. E o estudo Gemini 1 e 2, né, que envolveu 1.441 pacientes, foi bastante assertivo em demonstrar a não inferioridade de um esquema duplo de dolutegravir com lamivudina em comparação a tenofovir entre citabina e dolutegravir. Então, não houve, demonstrou não inferioridade, ou seja, são esquemas que podem ser usados com segurança e essa terapia dupla já foi aprovada pelo FDA e pelo EMA. Okay? E nosso paciente permaneceu bem, com carga viral indetectável, mantendo uma relação CD4-CD8 de 1,4. Então é isso, é interessante mostrar que o paciente com HIV ele tem uma dinâmica, né? O acompanhamento do paciente com HIV ele tem uma dinâmica que não é uma receitinha de bolo, né? Nós precisamos acompanhá-lo a cada momento, a cada época da sua vida. Algumas intercorrências vão aparecer, algumas necessidades que podem redundar em mudanças de tratamento, e o objetivo realmente é manter a qualidade de vida desses pacientes, protegê-los com relação a eventos adversos e outras comorbidades que possam surgir que possam ser evitadas. Muito obrigado.